Olá turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, gente, vamos começar, né, nossa segunda semana, né? Como foi orientado, nós vamos continuar de forma remota até o município, juntamente com o estado, né, dê uma posição sobre a questão do retorno, né, da retomada das aulas presenciais, certo? Enquanto isso não acontece, nós vamos aproveitando as plataformas de internet, né? Então hoje, a aula que eu vou dar para vocês hoje vai ser sobre polinômios, certo? Na verdade, não vai ser sobre polinômios, vai ser sobre fatoração de polinômios. Mas não adianta a gente fatorar polinômios se a gente não sabe o que é um polinômio, né? Então, nós vamos primeiro aprender o básico, certo? O que é um polinômio, quais são as propriedades e tudo mais. Depois, a gente vai passar para a fatoração, né? E, posteriormente, vamos testar vocês, né, com as questões que a gente vai enviar para vocês, certo? Então, gente, vamos lá, né? Então, o que são polinômios, ó? E eu consegui fazer aqui de uma forma bem clara, né? Os polinômios são expressões algébricas formadas por números, ou seja, coeficientes, e letras, né? Partes literais. As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos da expressão, ou seja, está aqui os exemplos, ó. Eu tenho no item A, eu tenho 3AB, né? Mais 5. E a gente sabe o que é quais são os números, né? Então, são esses números aqui, ó. Quais são os coeficientes? São os números, certo? Quais são as partes literais? Né? As letras. Então, um polinômio, né, para ele ser um polinômio, ele vai ter que apresentar essas características, certo? Coeficientes e partes literais, ou seja, números e letras. Se ele só apresentar números, né, ele não é uma expressão algébrica, certo? Ele é uma expressão numérica. Agora, se ele apresenta números e letras, ele é uma expressão algébrica, certo? Por quê? Porque tem coeficiente e tem parte literal, certo? E essas letras, né, eles representam valores desconhecidos de uma expressão algébrica, né? Por exemplo, A e B, eu não sei qual é o valor, então ele é denominado por letras, por quê? Porque eu não sei qual é o valor, né, que representa A e B, certo? Então, é um valor qualquer, certo? Agora, se numa questão, né, de expressão algébrica, ele te dá essa expressão, né, e na questão ele fala que A é igual a 2 e B é igual a 3, e aí onde tiver A você vai colocar 2 e onde tiver B você vai colocar 3, e você vai resolver a expressão, certo? Mesma coisa aqui, ó, no item B, certo? Ele tem x ao cubo mais 4xy menos 2x ao quadrado y ao cubo. Também é uma expressão numérica. Perdão, uma expressão algébrica. Por quê? Porque tem números, coeficientes e letras, partes literais. Certo? Então tá bem claro aqui, né? Vamos seguir, né? Então o polinômio, ele só vai ser um polinômio se ele, né, apresentar letras, né? Principalmente letras, né? Números e letras. Ah, professor, mas aqui só tem um x. Aí eu digo para você, não tem só o x. Na frente do x a gente não vê, mas tem um 1, certo? Então é 1x, né? 1x ao cubo, certo? Então, se ele apresentar letra e número, ele é um polinômio, certo? Ele é uma expressão algébrica, beleza? Então vamos seguir, né? Aí ele dá uma pequena atividadezinha para vocês responderem, ó. Observe as figuras abaixo e calcule a área de cada uma delas, né? Aí aqui a gente, nessa primeira figura temos um x, né, na base e na altura um x também. Então vai ser, qual é a área do retângulo? Quer dizer, a área do quadrado é lado ao quadrado, né? Ou seja, base vezes altura, né? Então qual é a base? É x, né? E a altura é x também. Então x vezes x é o quê? Multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base, somos expoentes, né? Então você vai repetir o x e vai somar os expoentes, né? Aqui a gente não vê, mas tem 1. E aqui a gente não vê, mas tem 1, né? 1 mais 1, 2. Então vai ser x ao quadrado, certo? E por aí vai. Beleza?
Seguindo, ele diz o seguinte: para os exemplos abaixo, considere figuras verdes como unidades positivas e figuras vermelhas como unidades negativas. Agora observe como nas figuras abaixo montamos a expressão algébrica correspondente à imagem. Então ele diz aqui, ó, que as figuras verdes são positivas e as figuras vermelhas negativas. Então é a mesma coisa lá do slide anterior. Base vezes altura, né? Isso aqui é um retângulo, né? Então é base vezes altura, certo? Aí 1 vezes x é x, né? Só que aí ele diz que a parte vermelha é negativa, né? Então todos esses aqui, ó, vai dar menos x, né? Ó, menos x, menos x, menos x, menos x, menos x. E essa aqui vai dar positivo, né? Que é verde. Aí também é base vezes altura, né? 1 vezes 1, 1 mais 1, né? E aqui também 1 vezes 1 que dá 1. Só que como é verde, é positivo, né? E aí você só vai fazer aqui, calcular tudo, né? Então aqui nós temos menos x, com menos x, com menos x, com menos x, com menos x. Então aqui é uma subtração, né, de números iguais, certo? Só que quando a gente vê que nós temos um número negativo subtraindo outro, a gente repete o sinal e vai somando somente, né, os números, né, ou as letras, né? Então, por exemplo, qual é o sinal aqui que predomina? É o menos, né? Então você vai colocar o menos na frente e vai somando os x, né? Ó. X mais x, 2x, mais um x, 3x, mais um x, 4x, mais um x, 5x. Então vai ser menos 5x, né? Vamos supor que esse x aqui é um valor que você deve, né? Você deve 1x para o seu pai, por exemplo, né? E aí você deve 1x para o seu irmão, 1x para a sua avó, 1x para o seu tio e 1x para seu outro irmão, né? Pode ser outro irmão, né? E aí você está devendo a 5 pessoas diferentes, né? Então quando você deve, seu saldo é negativo. Então repete o sinal e vai somando só as quantidades, certo? E aqui 1 mais 1, 2, né? Então a expressão numérica aqui é menos 5x mais 2, certo? Mesma coisa nessa outra imagem aqui, certo? Você só vai proceder da mesma forma, tá bom? Só que aqui é diferente por quê? Porque aqui a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base, né? Ó, x vezes x. Então, x vezes x é x ao quadrado. Só que como a parte vermelha é negativa, então você menos x ao quadrado, certo? E aí aqui também dá menos x ao quadrado, certo? Aí aqui já é verde, ó, 1 vezes x que dá x. Aqui mais um e mais um, certo? Aí a mesma coisa lá, ó. Ele colocou o sinal aqui de menos na frente, né? E foi somando os termos semelhantes, né? X ao quadrado, x ao quadrado. Aí deu 2, menos 2x ao quadrado, certo? Aí mais esse x que a gente não soma com nada, porque não tem o que somar, ele volta. Ah, professor, não posso somar x com x ao quadrado? Não, porque x ao quadrado é uma expressão e o x é outra, certo? A gente não vê aqui, mas tem um 1, certo? Então é bom a gente salientar disso, tá bom? Aí você repete o x e faz a soma aqui, ó. 1 mais 1, 2. Então, essa expressão aqui é menos x, que é menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Beleza? Aí agora é a sua vez, ó. Só que isso aqui vai ficar para atividade, certo? Isso aqui fica para atividade. Então vamos continuar. Aí ele tem mais algumas definições, ó, de monômio, binômio e trinômio. Aí ele diz o seguinte: os polinômios são formados por termos. A única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. Quando um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. Por exemplo, 3x, ele é um monômio. Por quê? Porque ele é só tem um termo, certo? 5ABC, né? Também só tem um termo, né? E aqui x ao quadrado, y ao cubo, z a quarto. Também é só um termo. Por que é só um termo? Porque eles estão sendo multiplicados entre si, ó. O 5 multiplica o A, que multiplica o B, que multiplica o C, né?
Então 5 vezes A vezes B vezes C, certo? Aqui é a mesma coisa, x ao quadrado multiplica y ao quadrado, ao cubo, que multiplica z ao quarta. E aqui 3 que multiplica x. Ah, professor, como é que está multiplicando se eu não vejo sinal de vezes? Quando o número ele está perto da letra, né? Ele está assim agarradinho com a letra. O que é que acontece? Esse 3 está multiplicando a letra. Como aqui é nesse 5, ele está multiplicando o ABC, certo? E aqui um está multiplicando o outro também, beleza? Esses são monômios. Por quê? Porque apenas possui um termo, certo? Apenas possui um termo. Os binômios são polinômios que possuem quantos termos? 2 termos. E eles estão separados por uma operação de soma ou subtração. Por exemplo, está aqui, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. É um binômio, certo? Por quê? Porque ele tem 2 termos e está separado por uma operação, certo? No B, 3x mais y também é um binômio. Por quê? Porque tem 2 termos. Estão separados por uma operação de soma, né? E esse aqui, o item C, 5ab mais 3cd ao quadrado. Também é um binômio porque existem 2 termos e estão separados por uma operação de soma, né? Já os trinômios são polinômios que possuem 3 monômios, 3 termos, separados por operações de soma e subtração, certo? Se for um polinômio, 4, né? E por aí vai, certo? Grau dos polinômios. O grau de um polinômio é dado pelos expoentes da parte literal. Para encontrar o grau de um polinômio, devemos somar os expoentes das letras que compõem cada termo. A maior soma será o grau do polinômio. Por exemplo, a gente tem aqui a expressão algébrica 2x ao cubo mais y, certo? Então, o expoente aqui é 3, ó, certo? Desse termo aqui. E desse termo aqui é qual? A gente não vê, mas é 1, certo? Então, como o grau do polinômio é dado o maior grau do polinômio, né? A maior soma do grau, então o grau aqui desse polinômio é 3, né? Por quê? Porque é o maior expoente que tem no termo, né? Por que não é 1? Porque é o menor, beleza? Então por aí vai. Vamos continuar, né? Continuando. Outro exemplo. Nós temos aí 4x ao quadrado y mais 8x ao cubo y ao cubo menos xy elevado a 4. Então, de cara aí, qual é o maior grau? Né? 6. Por quê? Porque aqui, ó, é 2 mais 1, 3, né? Aqui é 3 mais 3, 6. E aqui é 4 mais 1, 5. Certo? Como ele mostrou aqui, ó. Então, ele separou cada polinômio e tirou cada grau desses polinômios. Então, o maior grau aqui, o grau desse polinômio é 6, certo? Aí dá uma observação, ó. O polinômio nulo é aquele que possui todos os coeficientes iguais a zero. Quando isso ocorre, o grau do polinômio não é definido, né? Ou seja, não tem grau, né? É grau indefinido, certo? Quando o polinômio é nulo, beleza? Aí ele diz o seguinte, ó, em certos casos, os polinômios apresentam termos semelhantes que, por se apresentarem dessa forma, podem ser adicionados ou subtraídos, simplificando o polinômio dado a uma forma equivalente, certo? O que são termos semelhantes? São termos que têm a mesma letra, né? A mesma parte literal, na verdade. Né? Aí a gente tem um exemplo, ó. Temos 7x mais 5y menos 3x mais 2y. E aqui, pessoal, é importante vocês se atentarem que o número ele não vai ser relevante. O que vai ser relevante vai ser a letra, certo? Por exemplo, quem são aqui termos semelhantes? Ó? X com x, ó, são termos semelhantes. E aqui y com y, né? São termos semelhantes. Nesse item B, ó, x ao quadrado é semelhante a 3x ao quadrado, né? No caso aqui é menos 3x ao quadrado, né? 4y é semelhante a menos 9y, porque é a mesma letra, ó, certo?
E aqui x menos x, no caso, né, é semelhante a 6x, certo? Então, o termo semelhante é aquele termo, né, no qual, né, existem no mesmo polinômio, né? Então, independentemente dos números, o que importa é a letra, certo? Independente do sinal ou do número. O que vai importar para simplificar um polinômio, né, é as letras, certo? Então vamos continuar, né? Aí tem uma atividadezinha aí para fazer, né? Mas não precisa fazer. Então vamos pular, né? Aí ele vem para subtração, ó. Ele foi para adição aqui, né? Ó. Então fazemos essa operação somando os coeficientes dos termos semelhantes, na mesma parte literal, né? E aqui, ó, nós temos o A, né? O polinômio A, que é 3x ao quadrado mais 5x mais 7. O polinômio B, x ao quadrado menos 5. E o polinômio C, 2x ao quadrado menos 3x. Então, vai calcular o quê? Né? A mais B, certo? Vai calcular A mais B e B mais C. E aí vocês vão juntar tudo para tirar os termos semelhantes e fazer a soma, certo? Aí, subtração de polinômios, certo? Subtração de polinômios. O sinal de menos na frente dos parênteses inverte os sinais de dentro dos parênteses. Após eliminar os parênteses, devemos juntar os termos semelhantes. Né? Ou seja, e aí ele dá os dados, né? Ó. São os mesmos exemplos, né? Só que aí ele mudou a questão do cálculo. Ó. Calcule A menos B e B menos C. Então, em vez de ser mais, vai ser menos, né? Certo? Continuando, né? Aí é uma prática, né? Ele deu algumas cartas, ó. Certo? Ele deu algumas cartas. E aí pediu para calcular, né? Ó. Primeiro na soma, né? Ó. E depois na subtração, certo? Aí é uma situação, um problema, tá? Que diz o seguinte, ó. Suponha que o terreno comprado por um proprietário tenha a forma da figura acima e suas medidas sejam representadas em unidades de comprimento pelos variáveis x, y e z. A expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno é... Aí ele deu terreno, ó, certo? Então aí é só você colocar em soma, né? Vai colocar, ó, 2x, quer dizer, 2y mais z, ó, né? Aí mais x, mais y, mais x, mais x, mais y e mais z. E aí você vai juntar quem é semelhante, né? E vai somar tudo, certo? E tirar um polinômio só, que está em um desses itens aqui, ó, certo? Beleza? Então é bem simples, né? Ok? Então bem de boa, né? Aí ele já deu uma situação, problema envolvendo um perímetro, né? Para saber o perímetro do polígono aqui, né? E ele está dizendo que x é igual a 4. Então, onde tiver x, você vai colocar 4. Certo? Ó. Onde tiver x, você vai colocar 4. Ó. E aí você vai, né, tirar o perímetro de todo essa figura. Certo? Então é bem tranquilo, né, gente? Bem tranquilo mesmo. Beleza? Vamos continuar, né? Aí tem a multiplicação de monômio por polinômios, né? E aí a gente vai começar a entrar na fatoração, certo? Que é justamente o nosso tema, né? Aí diz assim, ó, aplica-se a propriedade distributiva da multiplicação, multiplicando cada termo do polinômio pelo monômio. O que é isso? Então aqui nós temos aqui no item A, ó, 3x, né, que multiplica aí a parênteses 5x ao quadrado mais 3x menos 1.
E no item B, 4A, que multiplica, abre parênteses, 2A menos 3x. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que ele está querendo dizer com distributiva da multiplicação? É você pegar esse 3, multiplicar por 5x ao quadrado, certo? Pegar esse 3 e multiplicar por 3x, quer dizer, pegar esse 3x e multiplicar por 5x ao quadrado, pegar esse 3x e multiplicar por 3x, e pegar esse 3x e multiplicar por menos 1, certo? Somente isso. E aqui também da mesma forma. O 4A vai multiplicar o 2A, e depois o 4A multiplica o menos 3x. E aí ele vai dar os resultados, certo? Então, é bom vocês tentarem fazer, né, esses exemplos, que é bastante importante, bastante interessante, gente. Tá ok? Então vamos seguir, né? Vamos seguindo. Multiplicação de polinômio por polinômio. Aqui, né, é em relação já à fatoração, né? Então vamos lá. Multiplicamos cada termo de um polinômio por todos os termos de outro polinômio e a seguir reduzimos os termos semelhantes. Por exemplo, né, nós temos 2x mais 3 que multiplica 4x menos 5. Então, é aquela mesma coisa da multiplicação, só que aqui, né, nós temos dois polinômios. Então aqui, ó, a gente vai pegar e multiplicar 2x vezes 4x, depois 2x menos 5x. Aí a gente vai pegar esse outro número aqui, ó, essa outra expressão, e vai multiplicar 3 vezes 4x e depois 3 menos 5. E aí você vai descobrir quem é semelhante e quem não é e vai juntar tudo, certo? E tem algumas multiplicações de polinômios por polinômios que a gente não consegue identificar termos semelhantes. Como é que a gente faz, professor? Deixa do jeito que está, certo? Aquela mesma relação, né? X com x, y com y, x ao quadrado com x ao quadrado, por aí vai, certo? Independentemente do número, tá bom? No item B é a mesma coisa, né? Então, isso aí serve para vocês praticarem, certo? E aí ele deu mais exemplos. Aqui é divisão, né? Aqui é divisão. Já na divisão de polinômio é um pouco mais complicado. Por quê? Porque você vai fazer o seguinte. Você vai tanto utilizar a multiplicação nos números, né, nos coeficientes, quanto nas partes literais. Por exemplo, aqui nós temos 5x à quinta menos 6x à quarta, né? Dividido por 2x. Como é que a gente faz isso? Né? Primeiramente nós vamos encontrar um número que multiplicado por 2 dê 5. E no caso dê 5x à quinta, certo? 5x à quinta. Qual é o número? Não tem, né? Então, a gente primeiramente colocaria, né, 2, né? Que 2 vezes 2x vai dar 4x, só que ali é 4x à quinta, né? Então, vai ser 2x à quarta, né? 2x à quarta. Certo? Primeiramente, a gente vai ter que tirar esse 5 daí. Beleza? E por aí vai. E aí você vai usar bastante, né, a questão aquelas propriedades da potência, né? Aquela questão lá das propriedades da potência. Certo? E assim a gente encerra, né? Mas aqui a atividade fala de hoje sobre fatoração, né? Então, fatorar um polinômio, pessoal, nada mais é do que significar escrevê-lo na forma de produto de números primos. Por exemplo, vamos fatorar o número 36, né? Consiste na multiplicação entre os números 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Na fatoração de polinômios, devemos escrever
através do produto entre outros polinômios, certo? As fatorações mais conhecidas são o fator comum em evidência, que é o mais interessante da gente usar, né? Agrupamento, diferença entre dois quadrados, né? Trinômio do quadrado perfeito e trinômio de soma e produto. Então vamos conhecê-los, né? Cada um deles. Certo? Primeiro, o fator comum em evidência. Nesse modelo de fatoração, temos que determinar o elemento comum aos termos que formam o polinômio. Observe, no polinômio x ao quadrado mais 2x, temos que a variável x é comum aos dois termos, certo? Ela será o termo em evidência, no qual dividirá todos os termos do polinômio original. Então aqui, ó, ele está dizendo que o polinômio aqui é x ao quadrado mais 2x. Então, qual é a variável aí, né? É x, né? Porque tem tanto x aqui quanto x aqui, ó. Beleza? Aí o que ele vai fazer, ó? Colocar o x em evidência. Colocar um termo em evidência é colocá-lo multiplicando outros dois termos, certo? Por exemplo, ele colocou aqui, ó, x, né? Que multiplica, aí a parênteses, x mais 2. Por quê? Porque se você multiplicar x vezes x vai dar o quê? Ó? X ao quadrado. E x vezes 2 vai dar 2x. Opa! Então aqui a gente encontrou, né, a fatoração verdadeira. Beleza? Aqui tem mais exemplos, ó. Aqui tem mais exemplos. E aqui ele divide, né, ó. Ele vai dividir, ó, x ao quadrado por x, né, que vai dar igual a x. E vai dividir, né, 2x igual, dividido por x, que vai dar 2. Então, né, realmente bate, né, o polinômio lá. Bate, né? Com a fatoração verdadeira. Né? E aí, nesse exemplo aqui, nesse segundo, ó, ele tem 4x ao cubo menos 2x ao quadrado. Então, qual é o fator em evidência aqui? Né? O x ao quadrado, né? X ao quadrado. Por quê? Porque repare, gente, ó, é bem simples, ó. Isso aqui ele está formando que é para justamente quando ele fizer a desfatoração, ele descobrir o polinômio real, certo? Aqui nós temos, ó, 4x ao cubo, né? Como vocês podem ver, ó, 4x ao cubo, certo? Então ele colocou o 2x ao quadrado em evidência, certo? E colocou dentro do parêntese 2x menos 1. Por quê? Né? Porque se eu fizer 2x ao quadrado vezes 2x, 2 vezes 2 vai dar 4. Né? X ao quadrado vezes x vai dar quanto? X ao cubo. Certo? Né? Então o que foi que ele fez? Ele só desmontou esse polinômio, né? Colocando o 2x ao quadrado em evidência. Né? Isso se chama fatoração. Certo? Depois a gente vai praticar. Na atividade vocês vão ver que é bem tranquilo, certo? Aí temos mais algumas tipos de fatorações. Ó. Temos a fatoração por agrupamento, né, que consiste em utilizar inicialmente a fatoração por evidência e logo em seguida agruparmos os termos sob certas condições também de evidenciação. Observe, nós temos uma expressão, ó, que é 2xy menos x menos 6y mais 3. Então, aplicar a evidência entre 2xy e menos x e entre menos 6y e 3. Então, o que é isso? Né? Nós temos que achar aqui o meio termo, né? Que é para justamente nós acharmos, né, o polinômio certo. Ok? Então, o que foi que ele fez aí, ó? Ele separou ele separou em dois polinômios, né? O que foi que ele fez, ó? Ele separou em dois binômios, né, ó? Ele pegou primeiro essa parte aqui, ó, certo? Ele pegou primeiro essa parte, aí fez 2yx menos x, ele botou aqui, ó, certo? E vai, né, tirar o termo em evidência para poder descobrir qual é o polinômio aqui. Então, qual é o valor em evidência aqui? Né? É o x, né? Ó, tem tanto x aqui quanto x aqui, ó. Certo? E aí o resto foi tudo para dentro, né? Ó.
foi 2y, né, e menos 1. Porque se ele, quando ele fizer, ó, x vezes 2y vai dar 2xy, certo? E quando ele fizer x menos 1 vai dar menos x. Opa, então bateu aqui, ó, né? Aí agora ele pegou, ó, menos 6y mais 3, né, que é o resto do polinômio, né, e colocou um fator em evidência. Qual fator é esse? Né, menos 3 é o fator em evidência. Por quê? Porque aí fez, ó, o número que eu multiplique por 3 que vai dar 6, né, é 2, certo? Só que aqui eu tenho que colocar incógnita, né? Por quê? Porque está dizendo que é menos 6y, certo? Então vai ser menos 3, que multiplica 2y, porque 3 vezes 2 vai dar 6, ó, certo? Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6, certo? Menos vezes y vai dar menos y, então tá aqui, né, ó. O y você bota só lá, certo? E aqui, menos vezes mais, quer dizer, menos vezes menos vai dar mais, né? 3 vezes 1, 3. Então ele já encontrou, né, a fatoração por agrupamento aqui. Qual foi? Né? Foi essa aqui, ó. X que multiplica 2y menos 1, tá aqui, ó, certo? Da primeira lá, menos, tá aqui, certo? 3 que multiplica 2y menos 1. Certo? Então, qual é a forma fatorada disso tudo? Repare aqui, ó. Então, vocês podem reparar, ó, que tanto no primeiro quanto no segundo deu a mesma coisa, ó, certo? Ó, deu 2y menos 1, ó, 2y menos 1, 2y menos 1. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou os termos em evidência, colocou dentro de um parêntese, certo? E pegou, né, os dois parênteses que deram igual, né, e fez a multiplicação. Então ele encontrou, né, o polinômio aqui real, certo? Se você fizer x menos 3, né, multiplicado por 2y menos 1, vai dar isso aqui, ó. Você pode fazer que dá certo, certo? E aqui tem mais exemplo, né, ó. Aqui tem mais exemplo, certo? E nesse exemplo é a mesma coisa. Você vai fazer separar o primeiro, né, os dois primeiros, né, descobrir aqui quem é que está em evidência e quem não está, certo? Depois pegar o outro, ó, certo? Depois pegar o outro, né, ó, como foi que ele fez aqui, né? Depois ele vai, né, tirar, né, os termozinhos e descobrir qual é o polinômio, né? E aqui ele fez de forma direta, certo? Primeiro ele fez, ó, primeiro ele fez desse, ó, certo? Primeiro ele fez desse. Quer dizer, primeiro ele fez bx, x vezes b vai dar xb mais x, certo? Então o que foi que ele fez? Ele pegou o bx mais x, certo? Ó, pegou o bx mais x, certo? E fez, e pegou menos 2b, menos 2 e fez de novo, certo? Também dá certo, né? Ele pegou e mudou, né? Fez só a trocagem aqui, ó. Também que não interfere em nada, porque se ele pegar bx menos 2b, vai dar a mesma coisa, dá para fazer. Só que aí ele deve ter achado aqui, né, muito grande, né? Então ele decidiu fazer de uma forma mais simplificada, certo? Então basicamente isso. E temos a diferença de dois quadrados, né? Temos a diferença de dois quadrados. E nessa fatoração aplicaremos a raiz quadrada entre os elementos. O valor resultante das raízes formará uma multiplicação entre binômios no mesmo modelo do notável produto da soma pela diferença. Veja. Nós temos aí, ó, 4x ao quadrado, certo? Menos 16. E a mesma coisa de eu disser que é 2x mais 4 que multiplica 2x menos 4, né? Por quê? Porque aí ele vai dizer aqui, ó, se eu colocar 4x ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, né?
vai dar 2x. Certo? Por quê? Porque aqui eu corto 2 com 2, né? E tiro a raiz quadrada de 4, né? Que vai ser 2. Então o x ele vai só para o lado de fora, né? Certo? Aí ele descobriu aqui 2x, ó. E raiz quadrada de 16 é 4. Então ele descobriu 2x e 4. Só que como é o produto da soma pela diferença, produto da soma pela subtração, né? Ó, por isso que tem um menos. Correto? Então, se ele encontrou 2x e 4, se é produto da soma pela diferença, então um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Certo? Então é basicamente só isso, ó. Mesma coisa nesse exemplo, ó. 25x ao quadrado menos 100. Certo? Se você colocar o 25x ao quadrado dentro de uma raiz, certo? O que ele vai acontecer? Vai cortar 2 com 2, né? O índice da raiz com esse 2, né? Aí o x vai para fora e tira a raiz de 25. Raiz de 25 é quanto? 5. Então ele descobriu primeiro, ó, 5x, certo? Aí raiz quadrada de 100 é 10, né? Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Então ele encontrou 5x e 10. Como é o produto da soma pela diferença, um vai ser negativo e o outro vai ser positivo, ó. 5x mais 10, que multiplica 5x menos 10. Mesma coisa nesse exemplo aqui, mesma coisa nesse exemplo aqui, certo? Então eu acho esse daqui um dos mais tranquilos de se fazer, a diferença entre dois quadrados, né? Então é bem simples, gente, bem simples mesmo. Temos também, né, o trinômio quadrado perfeito, que ele diz o seguinte: determinaremos o produto notável responsável pela formação do trinômio x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, ou x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Observe, nós temos aqui, ó, x ao quadrado mais 18x mais 81. Isso é a mesma coisa que a gente disser que é x mais 9 elevado ao quadrado. Por quê? Porque se eu pegar x ao quadrado e botar dentro da raiz, vou fazer aquela mesma coisa. Corto o índice da raiz por 2, o x vai para fora, fica o x, certo? Raiz quadrada de 81 é 9, né? Então, por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Só que aqui, como é um trinômio do quadrado perfeito, certo? Então é quadrado. Então você já descobriu o x e o 9, né? Como é diferentemente da diferença de dois quadrados, dessa vez no trinômio não tem o menos, certo? Não tem o menos. Então logo você vai fazer o quê? Ó? X mais 9 elevado ao quadrado. Por quê? Porque x mais 9 elevado ao quadrado é a mesma coisa que x mais 9 vezes x mais 9. Tá aqui, ó, certo? Né? E tudo isso aqui vai dar o quê? Vai dar essa expressãozinha, ó, certo? Mesma coisa nesse item B, né? Nessa outra expressãozinha aqui, né? E nós temos também o trinômio da soma e produto, né? Para finalizar, certo? Que diz o seguinte, ó: são as fatorações envolvendo trinômios do tipo x ao quadrado mais sx, ou seja, soma, né? Mais produto, que podem ser fatorados e escritos da seguinte forma: x mais a vezes x mais b. Nessa situação, temos que soma igual a mais b e produto igual a vezes b, né? Então, é um número, né, que multiplicado, né, os mesmos números que a gente vai somar, vai multiplicar, né? Por exemplo, nós temos x ao quadrado mais 10x mais 16, certo? Ele está dizendo que a soma é 10 e o produto 16. Por que soma 10? É porque aqui tem um 10? Não. É porque certo, é aqui, né? Soma é 10, né? Está aqui o 10. O 10 está aqui. E 16 o produto. Então eu tenho que encontrar dois números
que eu ao somar dá 10 e eu ao multiplicar dá 16. Quais são? 8 e 2. Por quê? Porque 8 mais 2 é 10 e 8 vezes 2 é 16. Ó. Bateu, né? Então vai ser, qual é a expressão que vai ser? X mais 8 que multiplica x mais 2. Certo? Então esse é um também bem simples, né? Então a grande sacada para vocês encontrar por soma e produto, né? É dois números que eu ao somar dei um valor, né? O valor da soma, e deu o valor, os mesmos dois que eu ao multiplicar deu o valor do produto. E aí eu encontro a expressão. Certo? Então agora, gente, né? Encerramos a aula de hoje. Certo? Eu vou passar a atividade para vocês, certo? Logo após que vocês assistirem a aula, vocês façam a atividade, certo? Então é importantíssimo que vocês assistam essa aula para vocês conseguirem responder as questões, tá certo? Então boa semana para todos, Deus abençoe, certo? E até sexta-feira, se Deus quiser.